sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Vocês estão bem? Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim: você está feliz com Jesus? Devolve a pergunta para ele agora, dizendo assim: e Jesus está feliz com você? Aleluia. Eu estou de passagem, então hoje eu não vou arrumar briga, eu vim só conversar. Pastor César, muito obrigado por mais uma vez me aceitar aqui. Pastor César só fala comigo quando o time dele ganha, irmãos. Por favor, estenda suas mãos para cá. Eita. Se você me amasse 10% do que eu te amo, já estava bom. Ei, maravilha. Glória a Deus. Bispa Carla, deve estar lá embaixo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estou feliz de estar aqui com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, é só olhar aqui no telão. Livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta, por favor. Eu tenho pensado esses dias, irmãos, sobre algumas situações que nós estamos enfrentando ao longo de 2 anos. A maior delas são as perdas irreparáveis e, às vezes, injustificáveis. Eu comecei a trabalhar em cima disso e Deus me deu uma série de mensagens sobre como lidar com as perdas. E eu quero compartilhar com você algumas lições aqui na vida de Josué. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Levante a mão. Havia um homem chamado Oséias, que nasceu na terra de Gósen, lá no Egito. O pai dele se chama Num. E esses 2 hebreus, por serem escravos na época, por estarem no Egito, tiveram parte da sua vida roubada, ceifada. Porque imagina você ser escravo sem nenhuma perspectiva de liberdade. Não muito distante disso é saber que você vai gerar um filho e esse filho também nunca será liberto. Era o pensamento dos hebreus no Egito. 430 anos. Sabe o que é uma criança crescer escravo? Adolescente, jovem, escravo, depois ele vai ter a sua
união conjugal. O matrimônio, saber que daqui a pouco eles vão gerar um filho e saber que a geração dele vai continuar sendo escravo. Como você imagina que era a mente dos hebreus lá no Egito? Até que um homem chamado Num teve uma ideia, porque quando os adultos saíam para construir as pirâmides, para trabalhar para os egípcios, para Faraó, alguns egípcios adentravam as suas casas e estupravam as suas esposas e filhas. Se não bastasse nascer, crescer, viver escravo, ainda ter a vida acometida de vários traumas, várias tragédias. E o que era comum naquela época era ver um egípcio oprimindo um hebreu. Alguns meses atrás eu estive aqui e falei sobre Moisés. E Moisés, quando viu um egípcio oprimindo um hebreu, ele ficou com raiva, porque era comum. Até que Num, pai de Oséias, teve uma ideia. Por que Num é uma pessoa? Todas as vezes que você vê o nome Josué, após isso você vai ver escrito assim na Bíblia, filho de Num. Por que todas as vezes que aparece a palavra Josué está atrelado na mesma frase, filho de Num? Porque Num foi um homem que foi o responsável por uma mensagem que causou uma incógnita na mente dos egípcios. Na época, Num começou a pregar de tanta revolta, ele começou a pregar dizendo o seguinte: não vamos mais fazermos filhos. E Num começou a ser conhecido como o pregador do sêmen na terra. Porque ele imaginava, se nós não fizermos filhos, a próxima geração não será escrava. Daqui para frente nós seremos a última geração que foi escravizada. Porque se nós continuarmos tendo filhos, então significa que a próxima geração também vai ser escrava. Certa feita, Num sai de casa com o seu filho chamado Oséias, porque todo hebreu, após o primeiro dia de vida, até o 12º ano, ele fica em casa com a mãe para aprender a Torá, a lei, os ensinos do Deus de Abraão. Após isso, ele já está preparado para começar a trabalhar. Certa feita, Oséias sai de casa com o seu pai Num. E chegando no local de trabalho, o egípcio começa a oprimir o pai dele. E ele não aguenta aquilo, porque qual é o filho que, vendo o pai ser oprimido, não vai entrar no meio? Não vai tentar socorrer? Obviamente que Num e Oséias saem no prejuízo. Porque o pai, na ânsia de defender o filho, então o prejuízo é maior. E quando eles estão voltando para casa, Oséias tem 12 anos. Num diz para ele, um dia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó há de se levantar. E com o braço forte ele vai nos tirar dessa terra de escravidão. Isso foi... Oséias cresceu vendo o pai pregar sobre isso. E é interessante que Oséias tem uma referência biológica ao seu pai, que está ali pronto a defender a qualquer custo. E ele com 12 anos, com 13 anos, o pai dele dizendo, um dia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó vai nos tirar dessa vida. 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16, 28 anos depois, Oséias está com 40 anos e certa feita, preste atenção e dá glória a Deus se entender, agora Num já tem o dobro da idade do filho, talvez um pouco mais.
Oséias tem 40 anos e ele cresceu ouvindo aquilo, que um dia Deus ia se levantar. Quando ele fez 40 anos, um dia ele está trabalhando, de repente chega um homem por nome de Moisés e anuncia aos hebreus: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor seu Deus no deserto. A partir daquele dia, Oséias olha para Moisés e faz dele uma nova referência. Porque o pai dele está vivo, é uma referência biológica, personalidade. Ele olha para Moisés, o homem que chega e anuncia aquilo que o pai está falando há mais de 28 anos. Ele olha para Moisés e diz assim: é esse o cara, eu vou segui-lo, eu vou estar com ele. Aonde ele pisar, eu piso. E a Bíblia diz que Deus arrancou o povo de Israel com o braço forte da mão dos egípcios e de Faraó. O tempo passa. Assim como a vida às vezes nos apresenta alguns golpes, algumas surpresas. Certa feita, Oséias vai para casa e ele tem a notícia que o pai dele está morto. E só quem já perdeu alguém que ama sabe do que eu estou falando. Oséias leva a primeira pancada, perdeu a referência de vida. Perdeu o homem que cresceu ensinando ele. O homem que fez uma diferença na época dele. Só que é tão interessante que, assim que termina o luto de Oséias pelo pai biológico, ele já redireciona o olhar e Moisés passa a ser o padrasto de Oséias. Porque enquanto Oséias tinha 40 anos, Moisés tinha 80. Então agora ele perdeu o pai biológico, mas ganhou um pai espiritual. Uma referência do que é ser um líder, do que é ser uma pessoa que ouve a Deus. Então rapidamente ele foi suprido de alguma forma. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés saiu, tirou o povo de Israel do Egito, alguns teólogos chegam a dizer que saíram do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. Como a Bíblia não diz, e eu não sou teólogo, conheço pouco da Bíblia, eu vou ficar com 1 milhão, já está bom. Imagine você, 1 milhão de pessoas seguindo você. Eu vou ser sincero, irmão, se fosse eu entregava o carro no segundo dia. Você dá risada? Tem gente que sai do grupo da família, que tem 8. Ah, vocês estão rindo? Ah, então é sinal que você tem família. Como eu disse, eu só vim conversar, não vou arrumar problema. Deixa para lá. 1 milhão de pessoas. A Bíblia diz que isso vai fervendo a mente de Moisés. Porque você imagina, 1 milhão de pessoas murmurando o dia todo. E a Bíblia dá detalhes, porque ela diz que Moisés, ele ficava tão impaciente, tão perturbado com as questões menores. Que questões eram essas? Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, vai apertar só um pouquinho, mas vai dar certo no final, viu? Questões de pormenores. Por exemplo,
Moisés, hoje não cantou o hino que eu gosto. Moisés, vê com o pessoal lá porque o ar está gelando demais. Moisés, vê com tal irmã da escolinha porque pisaram no pé do meu filho. Moisés, tem como você ver a questão da cortina? Porque eu não gosto muito de preto, eu prefiro vermelho. Coisas que a pessoa precisa ser um PhD para resolver. Moisés, a água está muito salgada. Moisés, está frio demais, está calor demais, é carne demais. Moisés, a gente precisa organizar como que vai ser distribuídas as senhas para as pessoas. Moisés, o som está alto. Moisés, eu acho que está muito escuro. Moisés, eu acho que está claro demais. Até que chegou um dia que o sogro de Moisés viu o semblante dele caído e disse: Moisés, por que você não levanta líderes para poder cuidar dessas questões menores? Porque desse jeito você vai morrer, cara. Aí Moisés ouve o sogro dele e faz isso. Sabe quanto tempo Moisés ficou com esse 1 milhão de pessoas? 40 anos. E agora o tempo passa. Moisés chama Oséias, juntamente com mais 11, e diz para eles irem espiar uma terra. Só que quando eles vão saindo, quem me ouve diz amém. Moisés chama Oséias e diz: a partir de hoje você não se chamará mais Oséias, o seu nome daqui para frente será Josué. E Josué, a partir de então, tudo que Moisés pede, ele faz. Todo lugar onde Moisés está, ele também está. Ele é um homem de batalha, um homem fiel, um servo fiel. Só que existem duas formas de você entender isso aqui. Quem é crente de verdade entende e sabe o que é servo. Quem já tem aquela síndrome de Lúcifer? Lúcifer é um nome feio, apesar de não estar na Bíblia, né? Capeta mesmo, Satanás. Pode pensar assim, ó, olha lá o puxa-saco. Olha lá, onde o pastor está, ele está, olha lá, tá vendo? Olha lá, olha o puxa-saco, tá vendo? Eu ia convidar o pastor para um evento, mas nem vou convidar, porque fulano está perto. Ele não desgruda do pastor. Porque aonde Moisés estava, Josué estava. Onde Moisés ia orar, Josué ficava no monte. Moisés ia fazer algo, ia para a batalha, Josué estava com ele. Até que chegou um dia que sai, imagine você, preste atenção e dá glória a Deus se entender. Sai Josué e Moisés diz assim: Josué, eu vou ali falar com Deus, porque Deus disse para eu subir no monte mais uma vez. E Josué sabia que quando Moisés ia para o monte, corria um sério risco dele ficar orando 40 dias. Pensa num homem ignorante na oração. Eu começo a orar, irmão, eu oro 10, 15 minutos, a minha alma já começa a falar assim: tá bom, já acabou o louvor, pode parar. Tudo isso é alma, irmão, não é espírito, nada. Você precisa entender isso aqui também, mas é outro dia, né? Aí começa a dar dor no joelho, dor nas costas, dor na sobrancelha. Aí eu lembro que eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, aquele monte de coisa, aí só para levantar da oração. Josué sabe disso. E diz: muito bem, vou em mais uma jornada com Moisés. Quem me ouve diz amém. Aí Deus fala assim: Moisés, sobe aqui para a gente trocar um papo. Josué está lá embaixo. Moisés sobe. Aí Deus diz assim: e aqui eu encontrei o homem mais humilde do Antigo Testamento. Deus diz para Moisés: Moisés, está vendo aquela terra? Canaã? Ele diz: sim.
que você acha? Ele diz, maravilha, é um lugar maravilhoso, lindo. E Deus diz assim, olha bem, porque o lugar que você vê, você não vai pisar lá. Seja sincero com você mesmo. O que você faria se fosse você? Eu vou contar de mim, vou falar de mim. Eu, Thiago Rick. Se após 40 anos lidando com questões de alguém que pisa no pé do outro, que briga por causa do ventilador, que briga por causa da cor da igreja, que briga por causa do não sei o quê, sabe o que eu ia falar? Então quer dizer que é assim. Quer dizer que para cuidar do povo eu servi, eu estava bem, então tudo bem. Quer dizer que agora funciona assim então. Para ficar com aquele povo problemático, perturbado, carne de pescoço. Pelinha, sabe aqueles crentes, pelinha, sabe que... o pastor não postou uma foto... Deixa para lá, né? Vamos embora. Vamos, Tiago, foca na missão. Quer dizer que para ficar com o povo, então, 40 anos, eu servi. Agora, na hora do bem bom, quer dizer que eu não vou. Só que isso sou eu, irmão, não sei você. Eu falaria assim, qual é o critério que o senhor está usando para me deixar fora disso daí? Justifique a sua colocação agora. Eu não aceito isso, eu vou entrar sim, não tem problema. Se eu não quer, mas eu vou. Eu tenho direito. Irmãos, eu costumo dizer que se eu fosse Deus, eu não me salvava. De tão ruim que eu sou, irmãos. Mas esse sou eu, não sei você. Aqui eu encontro o homem mais humilde da Bíblia, sabe por quê? Porque Moisés não falou nada. E quando ele parou, pensou, sabe o que saiu da boca dele? Então, que o Senhor levante alguém com sabedoria para guiar esse povo até lá. Quando alguém perguntar para você sobre lições de humildade, leva ele em Deuteronômio capítulo 34. Quando você achar que é humilde porque abriu a porta do carro para alguém, ou porque alguém fez alguma coisinha para você, e você, eu fui lá e pedi perdão, eu estava certo, mas mesmo assim, eu fui lá, eu me humilhei, então eu sou humilde. Vai para Moisés, aí você vai ver o que é humildade. Não aprendeu nada sobre humildade. Vai para Moisés, aí você vai saber o que é humildade. Josué está lá embaixo, Moisés está lá em cima. Aí Deus dá a primeira notícia, você vai ver, mas não vai entrar. E outra, tem um detalhe, ele diz o quê? A partir de hoje você não desce mais para a terra. Subiu Moisés, repita comigo, subiu Moisés. Fala com voz de viva, irmão, estou começando a pregar, não vai dormir não. Fala assim, subiu Moisés. Desceu Deus e falou com Josué: o meu servo Moisés está morto. Josué recebe a segunda pancada da vida, porque agora, primeiro ele perdeu o pai biológico, agora ele perdeu o pai espiritual, a referência de vida agora. Imagine comigo como que está a mente de Josué. Porque a partir daí, ele começa a pensar as dificuldades que ele vai enfrentar para poder dar a notícia para o povo. Porque Deus avisa ele, só que Josué cai em uma depressão. Tiago, Josué teve depressão? Teve. Se alguém perguntar de onde tirou isso, fala com o pastor Thiago Rick, aqui, procura ele. Para nós, da psicanálise, nós entendemos que a depressão é uma neurose subjacente. O que é isso? É a espuma da alma. É uma perda significativa. E o acúmulo de perda faz com que você vá, aos poucos,
se fragmentando ao ponto de não conseguir mais reagir por si só. E as questões naturais do dia a dia, você começa a secundarizar. De tanta pancada que você toma na vida. Perdeu o pai, Num. Agora perdeu o segundo pai, Moisés. Josué fica tão mal, que é necessário Deus repetir para ele, capítulo 1, verso 1. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Verso de número 2. Moisés, o meu servo, é morto. Ponto e vírgula, olhe para mim. Deus mente, irmão, sim ou não? Então ele não precisa falar duas vezes. Por que ele foi falar outra vez com Josué? Porque Josué está depressivo. Sabe por quê? Porque Josué é acostumado a ficar no monte 40 dias e esperar o homem descer. O que me faz entender, segundo a sistemática bíblica, sem exagerar, uma exegese simples, básica, é que Josué ficou no monte ali esperando, a qualquer momento ele vai descer. Deus deve estar brincando. Ele vai aparecer. Só que passa o tempo, Moisés não aparece. Aí agora Josué vai enfrentar 3 dificuldades no começo do ministério. Primeiro, relatar a morte do maior líder do Antigo Testamento. Aquele mesmo que ouviu ele pregar lá no Egito. Imagine Josué voltando para casa, pastor César, e reunindo o povo dizendo assim, gente, vocês estão bem? Aí o povo diz, estamos indo, Josué, maravilha. E aí, cadê Moisés? E ele diz assim, então, gente, eu não sei como falar isso para vocês, mas Moisés está morto. Parece que eu vejo alguns, a lágrima rolando, outros dizendo assim, Josué, para de brincadeira, aonde está Moisés? Ele diz, não estou brincando. Com essas coisas não se brinca. Por favor, não faz isso. Nós não conseguiremos chegar sem ele. Aonde Moisés está? Ele diz, eu não sei. Segunda dificuldade, porque primeiro foi anunciar a morte. Aí alguém diz assim, tudo bem. Então se ele morreu, aonde é que está o corpo dele? Segunda dificuldade, Josué. E Josué vai ter que dizer, eu não sei. O que você acha que aquelas pessoas que têm a síndrome de Satanás começaram a pensar de Josué? Eu sabia. Não ia muito longe. Olha lá. Ele fez com Moisés o que Moisés fez há 80 anos atrás. Matou o egípcio e se escondeu. Então ele fez a mesma coisa. Matou o nosso líder e ocultou o cadáver. E Josué agora, entende o porquê da dificuldade, da depressão dele? Agora, não bastasse perder os 2 pais, agora a multidão querendo saber, oprimindo ele, pedindo respostas. Quem nunca se sentiu assim, irmão, contra a parede? Quem é casado já está acostumado com isso. Mas alguém olhar para você e dizer assim, não, você vai ter que falar, me dá uma resposta. Eu exijo que você me dê uma resposta plausível. E ele diz, gente, eu sei que eu fui no monte com ele subiu e depois não desceu mais. Tá, mas nós queremos sepultar o nosso líder, não tem como, porque não tem corpo, não tem nada. Aí Deus vai visitar ele, capítulo 1, verso 2, porque fisicamente, ele entende que Moisés morreu, mas lá no coração dele, Moisés ainda vive. E é aqui que Deus entra.
capítulo 1, verso 2, Deus diz assim: Josué, o meu servo Moisés está morto. O que Deus está querendo dizer? Palavra profética para você que está entendendo a mensagem desde o começo. Hoje é o dia que você vai precisar enterrar tudo aquilo que está morto dentro de você. Porque existem coisas que estão mortas dentro de nós, só que nós não temos coragem de enterrar. Nós acreditamos que a qualquer momento Deus vai fazer, Deus vai mudar, e nós ficamos querendo alimentar coisas que já não têm como ser alimentadas. Então agora Deus te visita aí aonde você está e está dizendo assim: meu filho, eu te dou força para enterrar aquilo que não tem como mais. É Deus descendo aqui nessa noite dizendo assim: minha filha, enterra. Morreu, acabou. Você não tem força, mas o Espírito Santo agora, ele te dá força para você enterrar tudo aquilo que está morto. Porque se você continuar tentando reviver, reanimar, trazer de volta, você vai ter problema. Esse trauma nunca vai acabar. Deus chama Josué e dá uma presta atenção nele e diz assim: cara, acabou, Moisés não volta mais. Aí eu comecei a entender como lidar com as perdas da vida. Porque agora, o primeiro passo, Deus chama Josué e diz assim: você e todo esse povo vai passar o Jordão. Uma coisa, irmão, imagine só, sendo perseguido, perdeu a referência. E se Deus fala assim: você vai passar o Jordão, é uma coisa, pastor, tudo bem, eu me viro, eu vou lá. A outra coisa é Deus falar assim: você e todo esse povo. Ou seja, é responsabilidade sua a partir de agora. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Como eu posso lidar com as perdas? Primeiro passo que Deus vai nos ensinar: você precisa passar esse Jordão. Preste atenção, da glória a Deus se entender. Tiago, por que eu preciso passar o Jordão? Porque ele está desse lado aqui, traumático, decepcionado. E aí Deus diz assim: primeiro passo para você lidar com a dificuldade, com as perdas, você precisa passar esse Jordão. Por quê? Porque Deus está do outro lado te esperando. Tiago, se Deus me ama, por que eu tenho que passar esse Jordão? Porque Deus acredita em você. E eu sou a resposta de Deus para alguém aqui que vive questionando Deus, dizendo: se o Senhor tem um propósito na minha vida, por que eu sofro? Se o Senhor tem um propósito na minha vida, por que as coisas são tão difíceis para mim? Se o Senhor tem um propósito na minha vida, por que fulano, que anda tudo errado, aí ele já está tão perdido psicologicamente, espiritualmente, que ele começa a ser juiz. Ele começa a dizer assim: por que fulano, que é pior que eu, recebe as coisas e eu não? Por que fulano, que é ímpio, tem mais coisas do que eu não estou entendendo? Se o Senhor me ama, por que eu tenho tanta dificuldade? E Deus simplesmente não responde, Ele apenas diz assim: você vai ter que passar esse Jordão. Tiago, se Deus me ama, por que eu tenho que passar por tudo isso? Preste atenção e dá glória a Deus se fizer sentido para você. É porque antes de ser feliz, Deus vai te ensinar a ser forte. Você recebe isso no teu espírito? Antes de ser feliz, me ajude a pregar, olhe para quem está do teu lado e diga assim: ó, antes de ser feliz, Deus vai te ensinar a ser forte. Eu estou sentindo Deus neste lugar.
cansado, depressivo, mas antes de ser feliz, Deus vai me ensinar a ser forte. Então é no meio da crise, é no meio da ansiedade, é no meio da frustração, é no meio da depressão, que você precisa entender que Deus está te fortalecendo para você atravessar esse Jordão. Aleluia! Oh, glória! Passa o Jordão. Porque passar o Jordão, preste atenção, da glória a Deus, se entender, implica resgatar a verdadeira identidade dele. Porque quando você não tem um equilíbrio emocional, sabe o que acontece? Você se esquece de fato de quem você é. Você pode ser um gigante, mas dependendo do que você pensa, você se torna desse tamanho diante de uma situação. Tiago, o que isso implica para mim? Hoje é noite de Deus resgatar a sua verdadeira identidade, Josué. Você não é mais Oséias. Oséias você era lá fora. Aqui dentro você é Josué. Então para de querer ser Oséias de novo, porque agora você é Josué. Deus já mudou o teu nome. Então, por favor, assuma a sua identidade. Passe esse Jordão lembrando de quem você é. Só um exercício de reflexão. Lembra o quanto você orava no começo? Lembra o quanto você lia a Bíblia no começo? Lembra o quanto você jejuava no começo? Você não perdia um culto, você estava pronto para o reino. Só que o tempo passou, perdas existiram, fizeram parte da tua vida. Aí você deixou de orar, você deixou de ler Bíblia, você deixou de jejuar, você deixou de vir a alguns cultos. E está tudo bem. Não, não está bem. Ei, Josué, levanta a cabeça. Você é Josué. Você não é mais Oséias. Você é Josué. Passa esse Jordão. Como lidar com as perdas? Primeiro, eu preciso passar o Jordão. Porque só se vence um trauma lembrando de fato quem você é. Não o que a situação fez você ser. Passa o Jordão. Se você puder e quiser, feche os seus olhos por um instante. Sabe aquele problema que você acha que nunca vai vencer? Deus está dizendo assim, passa ele hoje. Sabe aquela causa que você já desistiu há meses? Deus está dizendo assim, você vai passar ela hoje. Sabe aquela situação que já não tem como, já está desenganada? Deus está dizendo assim, você vai passar esse Jordão hoje. Sabe aquela dificuldade que você tinha de se relacionar com algumas pessoas? Deus está dizendo, você vai passar esse Jordão hoje. Sabe aquela dificuldade que você tinha de largar as drogas? Deus está dizendo, você vai passar esse Jordão hoje. Sabe aquela dificuldade que você tinha de largar a bebida? Deus está dizendo assim, você vai passar esse Jordão hoje. Sabe aquela dificuldade que você tinha de largar o tabagismo? Deus está dizendo, você vai largar desse vício hoje, em nome de Jesus. Josué, passa esse Jordão. Segunda lição. Eu comecei dizendo, e após alguns minutos eu disse que Oséias, que passou a ser Josué, tinha quantos pais, irmãos? Quem me ouve diz amém. Amém. Quantos pais? 2. Segundo passo para lidar com as perdas é adquirir um novo referencial. Porque quando nós perdemos alguma coisa ou algo, ou uma referência, nós ficamos... Para quem eu vou olhar? E agora?
Vamos falar só de nós aqui, somos de casa. O que acontece quando um pastor cai? Ou desvia? O que acontece quando um músico cai? O cantor? O que fica são aquelas palavras: perdemos uma grande referência. Então, tu ir em Josué não é a perda natural, que também dói, mas a referência, ou seja, para quem eu vou olhar daqui para frente? Se a pessoa que eu mais amei na vida foi embora. Segundo passo, permitir que Deus seja, a partir de hoje, o seu referencial. Pessoal da mídia, coloca para mim o capítulo 1, verso de número 5, por favor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Repita comigo: não te deixarei. Pode ficar melhor: não te deixarei. Nem te desampararei. Quantos pais Josué perdeu? Aí entra Deus em cena. Primeiro pai: não te deixarei jamais. Segundo pai: nem te desampararei. É Deus dizendo assim: ó, Josué, os referenciais que você tinha, mas faz uma coisa, olha para mim. Talvez você é um Josué que perdeu algumas referências ao longo da vida. Só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: deixa eu ser o seu referencial a partir de hoje. Eu olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Visto que somos rodeados de uma grande nuvem, saiamos de perto de todo pecado e todo embaraço que nos rodeia e corramos com o olho no autor, de olho no autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, Jesus Cristo. Tiago, o que você quer dizer com isso? Deus está dizendo para você: redireciona o teu olhar nessa noite. É por isso que nós vamos entender o porquê que o texto diz assim, ó: não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque Josué começou a procurar referenciais humanos. Enquanto ele procurava referenciais humanos, Deus estava querendo dizer para ele assim: olha para mim, rapaz, eu quero ser o seu referencial daqui para frente, porque só eu sou capaz de nunca te deixar e nem te desamparar. E é em cima dessa didática que eu pergunto para você: quem tem sido os seus referenciais? Quais são as suas referências? Deus está me impulsionando a dizer algo aqui, irmãos. Isso aqui não estava na mensagem. Pare de se frustrar com as pessoas. Tiago, como que eu faço isso? Para de esperar a maturidade de quem é imaturo. Porque a frustração é do tamanho da projeção. Cada vez que você sobe, o tombo fica mais alto. Ei, irmãos, Jesus tinha 12 discípulos que só fazia besteira. Um que traiu ele, Jesus chamou de amigo, abraçou, beijou. Sabe por que Jesus não se decepcionou com os discípulos? Porque ele não esperava nada dos discípulos. Sabe quando é que você vai parar de se decepcionar com as pessoas? Quando você também não esperar menos daquilo que eles são e o que eles podem fazer. Para de exigir de alguém aquilo que ele não pode dar. A sua frustração é do tamanho da sua projeção. Entenda isso de uma vez para sempre. Porque lá na frente você diz: fulano me enganou, fulano me passou para trás. Ele nunca foi quem eu esperava, mas quem esperava era você, não era ele.
Hoje não é culto de casais, mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque Deus está me impulsionando a dizer isso agora. Para de exigir da sua esposa aquilo que ela não é. Para de exigir do teu marido aquilo que ele não é. Porque talvez você projetou algo que ela nunca vai ser. Talvez você projeta algo que ele nunca será. Ou então você para, se arrepende, ora a Deus e ama Ele. Ou você vai continuar tendo frustrações. Amém? Quem é o teu referencial? Para quem você olha quando você vai comprar uma roupa? Para quem você olha quando você vai investir? Fique em pé em nome de Jesus. Eu ia falar que eu ia terminar essa mensagem outro dia, mas não sei se eu vou voltar. Então, vou terminar agora, desse jeito mesmo. Quem é o teu referencial? Você precisa redirecionar o teu olhar. Você tem a oportunidade hoje de se arrepender. Daquilo que você exigiu de uma pessoa que não podia fazer mais. Tiago, mas eu estou machucado, estou machucada, está difícil. O que eu faço? Redireciona o olhar. Eu vou dizer uma coisa aqui para essa igreja. Deus é o único que não decepciona ninguém. Quando estiver difícil, olha para Ele. Quando estiver fácil, olhe para Ele. Quando você estiver sofrendo, olhe para Ele. Quando você estiver sorrindo, olhe para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o principal responsável por você estar aqui nessa noite. Tem um hino que diz: Ele pagou o preço da minha salvação. Queria pedir ajuda dos meus irmãos, que talvez estava combinando um hino e eu acabei de atrapalhar. Quem está comigo diz amém? Vocês podem cantar um pedaço desse hino, por favor? Plano perfeito. Se você puder e quiser, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela nossa vida. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós não acreditávamos que o Senhor ia fazer. Senhor, nos perdoa porque em um certo momento da nossa vida nós achamos que nós éramos os filhos prediletos. Senhor, nos perdoa das vezes que nós duvidamos do Teu poder. Senhor, nos perdoa pela nossa incredulidade. Senhor, nos perdoa porque às vezes nos falta fé. Senhor, nos perdoa porque aquele dia nós não acreditávamos mais e o Senhor chegou e mudou toda a história. Porque
Porque existem coisas que eram para ser década e Deus faz em um ano. Só Deus é capaz de fazer aquilo que era para um ano serem meses. Só Deus é capaz de fazer aquilo que era para meses serem semanas. Só Deus é capaz de fazer aquilo que era em semanas um dia. E esse dia se chama hoje. É o dia que Deus escolheu para eu estar aqui, você estar aqui, e vocês que estão nos acompanhando aí via YouTube, Facebook, em nome de Jesus, seja liberto desse passado, enterra todas aquelas dificuldades, porque Deus hoje faz você passar esse Jordão, porque Ele te ama. Seja ministrado por essa canção em nome de Jesus. Plano pra salvar, pacto pra selar.